Boa tarde. Olá. Deixa eu só fixar o comentário. Beleza. Doutora Brenda, deixa eu tentar te... Aqui, pronto. Oi, Tudo bem? tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Como tá a quarentena aí? Menina, olha, eu vou te ser bem sincera. Eu sou assim, no dia a dia, né? Quando eu tô muito em contato com alguma coisa, rapidamente eu canso. Você também? Então eu já não Eu também. ouvi falar em coronavírus, eu já não aguento mais. Fica Nossa, parecendo que é uma outra realidade, tipo assim, tipo, já não aguento mais, pra te ser sincera. Esses dias. a gente liga a TV e só fala disso. Entra na internet e só fala disso. Não, e agora Ah, a programação da televisão é para que se tenha mais coisas focadas nisso, né? E aí, então, eu tô bem cansada desse assunto, para te ser sincera. É lógico que isso tem vários impactos, inclusive quando eu estava preparando a live de hoje. Já vou avisar para as pessoas que estão aqui hoje e para você, que eu até deixei lá no meu Instagram falando que eu traria um presente para essa live de hoje. Eu fiz 2 arquivos PDF que eu vou disponibilizar lá no meu canal no Telegram. Então, quem quiser o resumo dessa live, quem quiser as fundamentações legais, pode fazer parte do Telegram, que é o t.me/advogada de família. Oi, Tati! tá na sua bio, não tá o link de lá? Tá na minha biografia também. Quem quiser entrar, tem lá. Eu tô no grupo também lá, eu vi. E aí, então, hoje, assim que a gente acabar aqui, eu já vou disponibilizar esses 2 artigos. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né, que você me fez para estar aqui, para a gente falar um pouco do Aham. impacto do coronavírus na nossa área, né, no nosso nicho. Inclusive, hoje também eu vou dar uma entrevista a respeito disso na Rádio Justiça. É... Oi! Hã? Não, leva ali para Rosa que eu tô fazendo a live. A Júlia acabou de acordar. E, e aí, o que que acontece? Eu falei assim, gente, é tanta coisa, porque na verdade vai ter uma repercussão e um impacto em muitas áreas, né? Vai ter nos casamentos, na questão da violência doméstica, nos relacionamentos abusivos, mas eu preferi fazer um recorte para as principais dúvidas que eu tenho recebido, que é a respeito da pensão alimentícia e a respeito do impacto na convivência. Então, eu fiz uma pesquisa bem ampla, bem legal a respeito sobre o assunto. Peguei as decisões recentes que a gente tem a respeito disso e fiz um resumão todo organizado em PDF, que aí eu vou disponibilizar lá no canal, como eu falei. Ótimo. Obrigada você por ter aceitado o convite para estar aqui, né, na live para falar sobre esses impactos, porque, assim, igual você falou, aqui na minha rua, eu cheguei a comentar com a Ilânia isso, que aqui na minha rua o rapaz da água já veio e já me falou que está acabando o estoque, porque não está tendo entrega, não tão, a distribuidora não está trazendo. Então, aquela questão, eu até assisti a live de vocês ontem, e vocês falavam, que vai haver a recessão, ela já está acontecendo. Já tá acontecendo. Não, eu acho engraçado que, assim, ontem mesmo na live teve uma menina que me xingou todinha, mandou tomar no cu e tal, enfim, quando eu tava falando a respeito de questões econômicas. E quando a gente fala assim, que a economia vai ter um impacto, a impressão que a pessoa tem
quando escuta isso, é que a gente está falando de política, é que a gente está falando de grandes empresas, e na verdade não é isso. Então, assim, já entrando na nossa questão aqui, Nosso tema. falando a respeito de alimentos. Os últimos dados do IBGE apontam que 41,3% especificamente da população brasileira tem trabalho informal, né? Então, o que significa dizer isso? Que essa pessoa trabalha sem carteira assinada. Veja bem, isso a gente não está computando aqui, talvez, empresário, né? Porque, assim, ele não tem carteira assinada, mas ele é empresário. Talvez ele não vai ser considerado como um trabalhador informal. O prestador de serviço, porque hoje em dia a gente tem muito essa modalidade da pessoa trabalhar e prestar serviço para uma empresa. Oi, Vanessa! Vanessa Pepino, da advogada líder. Prestar serviço para uma empresa, né? E ter um CNPJ. A questão dos autônomos também. Isso, ter um CNPJ ao invés de ser contratado. Aí a gente também tem os autônomos, né? Aquelas pessoas que trabalham por conta. Então, assim, a gente tem pessoas, por exemplo, que essa pessoa, às vezes, ela é vendedora dela mesma. Então, ela tem alguns produtos lá que ela já compra e ela passa, às vezes, nos lugares oferecendo esse produto para vender. E com essa suspensão, a Ingrid está colocando aqui, a doutora Ingrid, a projeção do trabalho Informal para 2020. maior do que de outros anos. Não. E aí, depois dessa crise, então, eu acredito... E a gente nem tá pontuando as pessoas que estavam em busca de emprego. Sim, nem estou pontuando essa questão, né, das pessoas que estavam empregadas, porque eu não sei aí, que você é de Governador Valadares, né, que eu vi? Isso, interior de Minas. Minas Gerais, eu não sei aí, mas aqui no Distrito Federal, por exemplo, mesmo que o pai não trabalhe de maneira formal, eles entendem que existe uma capacidade contributiva, uma capacidade de se gerar renda. E aí ele fala assim, olha, meu querido, você não trabalha, mas você pode lavar um carro, você pode ser um garçom, você pode ser auxiliar de pedreiro, e você pode fazer algumas coisas que garanta pelo menos o mínimo básico para o seu filho. Então, assim, eles não estão nem aí se a pessoa trabalha. Sim, o juiz já falou aqui em audiência, você cata latinha se for preciso, mas seu filho tem que comer. Justamente. Então, assim, o judiciário tem essa visão, né? De que não importa se você está trabalhando, se você deixa de trabalhar, você tem que contribuir com o sustento do seu filho. E se vira neguinho. Se você vai pegar algumas diárias como auxiliar de pedreiro, se você vai ser garçom, freelancer, se você vai cantar na rua, não importa o que você vai fazer, mas você vai ter que contribuir com o mínimo. Às vezes eles colocam ali os 30% de um salário mínimo, às vezes colocam metade de um salário mínimo, né, nesses casos, mas ele coloca uma contribuição. Agora você veja bem, a gente tem mais de 40% da nossa população sendo trabalhador informal. O que significa dizer que essa pessoa também ela pode trabalhar como ambulante na rua. E aí, com tudo isso que está vindo, pelo menos aqui em Brasília... Oi, Noêmia, a pastora blogueira, minha amiga. Então, assim, com essa recessão, com essa suspensão das atividades, que a priori a gente fala em uma quarentena de 15 dias, mas que na verdade não vai ser. Tanto que ontem, quando saiu aquela medida provisória do Bolsonaro, né? Que aí depois já teve toda uma mudança, enfim, tanto que eu não vou nem pontuar a respeito disso. Eu também tentei trazer, mas está muito discutida, em discussão, né? Não dá para nem abordar. A possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Lógico que não é assim, eu vou te suspender. A pessoa, sem pagar remuneração, a pessoa teria que encaminhar para algum curso, né? Enfim, mas isso facilmente se resolveria, não é mesmo? Se a pessoa quisesse. E aí você vê grandes empresários que, na verdade, eles não estão falando só por eles estão falando por eles também, mas ele está falando por uma economia total. Porque, assim, pensa bem comigo, a pessoa trabalha, até quem tem trabalho de carteira assinada, trabalha no shopping. Então, trabalha, por exemplo, numa loja Carne Stephens, que eu gosto muito de consumir. Aquelas pessoas que trabalham lá, elas recebem um salário mínimo e elas têm uma meta, né? Então, assim, nessa meta, se elas alcançarem, elas ganham o valor do bônus. Se elas não alcançarem, elas ganham um salário mínimo. Então, você pensa bem, geralmente elas alcançam a meta. Então, o salário delas não é um salário mínimo. Às vezes, o que ela recebe ali é 3, 4, 5 mil reais, né?
dependendo da época do ano, como o Dia das Mães, Natal, Réveillon, Réveillon também, enfim. Nessas, Sim, também. a pessoa vende muito mais, Dia dos Namorados, né? Então, assim, ela conta com aquilo para fazer parte da renda dela. E aí a gente, então, vai ter um impacto muito grande, porque se a gente está falando que mais de 40% das pessoas trabalham informalmente, significa dizer que não é só o pai, né? Mas provavelmente é o pai que é condenado à pensão alimentícia. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar, inclusive para você que está chegando aqui na live, é que eu fiz 2 PDFs, inclusive tá aqui. Oi, Tila! Tila é minha irmã, inclusive, viu, gente? Quem quiser informações, ela é enfermeira da área de saúde, mestre pela UNB. Ela tem dedicado o tempo dela só para falar a respeito de coronavírus e também, principalmente, com os profissionais de saúde, a respeito da saúde emocional. Porque eu vou te falar, em Isso é razão dela importante. ser profissional da área de saúde, eu tenho contato com muitas pessoas que são profissionais da área de saúde, que são amigas dela, que também são minhas amigas. E realmente existe um pânico generalizado dentro da. Ontem eu estava falando sobre isso, né? A gente fala do colapso na saúde, não, mas isso já existe há muito tempo, não está tendo máscara, Sim. uva, né, para as pessoas trabalharem. Então, quem quiser, entra lá, é Tila Viana, Tila, do He-Man, que inclusive o nome dela vem desse desenho, Viana, que é igual ao meu sobrenome. Então, para quem está entrando na live, eu fiz 2 PDFs sobre esses assuntos. Eu preferi separar, tá, Ingrid? Então, não sei se dá para vocês verem aqui. Um é sobre o impacto do coronavírus nas ações de alimentos e a outra é sobre o impacto do coronavírus na convivência com os filhos, tá? Vai estar lá no Telegram. Isso, vai estar lá no canal do Telegram. Então, quem quiser ter acesso é t.me/advogada de família. Ou então entra lá no meu perfil que vai ter acesso ao O link link. para ser direcionado diretamente. Então, bom, a primeira coisa, eu fiz um resumão, tá? Lá nesse PDF, falando a respeito da execução da pensão alimentícia. Então, como que funciona? Se a empresa determina que o pai vai trabalhar 15 dias e ficar em casa 15 dias, como fica a pensão? Pois é sobre isso que a gente vai falar, tá? Porque, primeiramente, eu quero esclarecer que a última pandemia que a gente teve o HN1, né? H1N1, que foi uma pandemia também, mas que não teve esse impacto todo que a gente está tendo. Não fechou os lugares, né? Pelo menos aqui no Brasil, não. Me parece que no México, Shopping aí tá fechado? tudo. Aqui tudo está fechado. Aqui também. Aqui no Distrito Federal, assim, eles soltaram um decreto também ontem, ampliando um pouco o que poderia estar aberto. Mas, assim, o que está aberto aqui? Farmácia, mercado, padaria. Aí eles abriram a possibilidade de lojas de cosméticos e higiene pessoal, que não estava podendo, né? Também colocaram aí tem açougues também que estão abertos e restaurantes em delivery, e eles tinham deixado a possibilidade só para delivery, né? Mas também agora, se o restaurante a pessoa pode parar, pegar a comida e sair, não pode consumir no local. Aí eles permitiram, né? Então, assim, veja bem, a gente vai ter um impacto nessa economia informal, porque, veja, eles não vão poder ir para a rua se ele for um ambulante, por exemplo, se ele for uma pessoa que vende pipoca. Rose, fecha para mim aí, por favor. Ele não vai ter possibilidade, por exemplo, se ele for uma pessoa que vende pipoca, se ele for uma pessoa que vende, por exemplo, a Feira dos Importados, né? Que a gente tem aqui Sim. uma feira bem grande que, tipo, quem mora no Rio de Janeiro equivale, tipo, ao Saara. E, na verdade, é tipo um pedaço do Paraguai aqui dentro de Brasília. Sim, eu já fui nessa feira. Eu tenho parente aí em Brasília. Pois é, menina, é que eu acho maravilhoso, tá? Aham. Então, e se o pai for servidor público, muda alguma coisa? Então, Neide, tem um projeto, pelo menos no Distrito Federal, de se reduzir a carga horária e por isso vai reduzir o salário. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e a gente vai falar aqui como é um caso extraordinário que a gente nunca viveu, né? Porque, assim, o caso que teve antes de se fechar escolas, de se fechar os lugares, de ter um impacto muito grande, morrer muita gente, foi o caso da gripe espanhola.
Então, em 1918, isso aconteceu aqui no Brasil. Agora, tirando isso, a gente já teve até outra pandemia, por exemplo, que foi o H1N1, mas a gente não viu esse impacto, a gente não viu fechar a escola, Sim. a De gente não viu fazer parar nada. tudo. Se o pai faz shows, é cantor, como fica pensando nesse momento? Gente, calma, É. a gente vai falar Então, sobre. teve uma advogada que falou aí, já subiu os comentários, falando que acha que agora o que vale é o bom senso. E eu penso no mesmo sentido, sabe? Que o que vai valer agora é o diálogo, os pais serem capazes de dialogar e como é que vai ficar essa situação, porque o judiciário está parado. Então, Então, tá parado em partes, né? Tá parado em partes. é, E deixa a minha crítica. Se tiver alguém da OAB, por exemplo, aqui assistindo, ou do CNJ, que eu não acredito, mas vocês são capazes de levar isso. Aqui embaixo tem um aviãozinho que você pode clicar e a Tila colocou assim, o H1N1 tinha um tratamento específico, a Covid-19 não tem. não Então, tem. é algo extraordinário que realmente a gente está vivendo, a gente nunca viveu isso. Na verdade, aconteceu algo parecido, mas em 1918, que era tudo muito diferente, né? Muito Então, eu bem. não sei dizer como é que aconteceu no judiciário em 1918, mas eu vou dizer para vocês aqui o que a gente está tendo. É tudo muito novo ainda. Então, assim como a gente está vendo mudanças em decreto toda hora, a gente também possivelmente vai ver mudanças na alteração dessas decisões o tempo todo. Pode protestar. Tem um canal chamado Sem Prote e envia as decisões para lá e lá é intimado. Gente, ó, manda aqui agora que eu vou começar a falar sobre o conteúdo real, tá? Manda para todo mundo que você puder. Na verdade, o meu protesto é o seguinte: eu não vejo a menor necessidade da suspensão dos prazos de processo judicial eletrônico. Zero. Eu não vejo necessidade da suspensão. Olha o caos que vai se criar. O nosso judiciário já é extremamente moroso. Moroso. Né? Então, você imagina assim, a gente ainda suspendeu os prazos de processos eletrônicos. Eu penso assim, se o advogado ele for contaminado com a Covid-19, eu acho que ele pode peticionar nos autos, se ele for o único advogado do processo, assim como acontece quando a gente está grávida e vai ter um parto, ele pode fazer isso, né? Ele pode ter esse movimento de peticionar no processo e informar que ele está com a doença e ele requerer a suspensão dos prazos dele. Ok, né? Agora, se eu, por exemplo, eu estou saudável na minha casa, você está saudável na sua, enfim, e a gente tem a ferramenta que já é eletrônica, por que a suspensão desses prazos? Não entendi, né? Aí, Inicialmente, aqui em Minas Gerais, tinha suspendido os prazos só de processos físicos. Eletrônico ia continuar. mas Até o CNJ resolver suspender tudo. mas o problema é que, assim, tipo, em Brasília, só estavam suspensos os atendimentos e os prazos no processo físico. Mas no Goiás, por exemplo, os prazos estavam suspensos. Então, o que ele tinha estados que o prazo estava suspenso, tinha estado que não estava. Isso ia ser uma loucura, principalmente para STJ, STF. Então, o que ele fez? Ele pegou a atribuição que ele tem e ele unificou a questão. Mas eu acho que ele deveria ter unificado a questão não no sentido de suspender esses prazos, mas no sentido de suspender apenas os processos físicos. Outra coisa também, que é um protesto meu nesse sentido, que eu acho que a OAB deveria lutar por isso, é a questão das audiências eletrônicas. Gente, pelo amor de Deus, um FaceTime, uma videochamada por WhatsApp, ferramentas que são mais seguras, como o Zoom, por exemplo, eles podem ser utilizados nesse momento. A não ser que a parte não tem acesso, né? Às vezes ela não tem acesso à internet, e aí cabe à defensoria, ou às vezes poderia, não sei, né? Cabe à defensoria informar, por exemplo, que essa pessoa não tem acesso à internet e tudo, e aí sim, nesses casos em específicos, que eu te garanto que seria o mínimo, né? Ou regiões em Que hoje todo mundo tem WhatsApp, né? sim. E Por exemplo. inclusive WhatsApp, Facebook, na maioria das operadoras são gratuitos. Eu não posso falar que são todas as operadoras, mas a maioria das operadoras, essas empresas, Facebook e o WhatsApp, elas pagam, e o YouTube, elas pagam para que o plano esteja incluso no plano. Então, assim, eu não vejo por que não regulamentar isso, mas tudo bem.
Enfim, vamos entrar aqui então. Bom, eu fiz um resumo, então, para você que está entrando aqui agora, eu fiz 2 PDFs. Um PDF sobre o impacto do coronavírus nas ações de alimentos e o impacto do coronavírus na questão da convivência, tá? Doutora, eu falo muito, então, se você quiser, Não. você pode. Então, nós vamos falar primeiro da questão da pensão? Vamos. Vamos falar primeiro sobre Tá. a pensão, e especificamente também sobre uma recomendação que o CNJ fez. Já fiz audiência que a juíza aceitou fazer por WhatsApp para não perder o ato. Pois é, aqui em Brasília a gente tem uma resistência muito grande. Inclusive, eu estava com um caso onde o pai mora em Omã, que fica lá nos Emirados Árabes, e eu queria uma citação eletrônica, porque o pai era brasileiro, enfim, e estava é, beneficiando, né, da falta de participação em convenção, né, em auxílio realmente ali, em acordos que o Brasil tenha com outros países para facilitar essa questão. E aí eu fiz a solicitação e ela não aceitou, e eu pedi também a audiência eletrônica e ela também não aceitou, porque disse que a gente não teria estrutura para isso. Eu discordo, mas tudo bem. Até meu pai, lá no interior de Minas Gerais, tem um WhatsApp. Sim, e inclusive a família da Todo mundo tem. interior da Paraíba, que é uma família rural, que até no sítio tem. Então, assim, né, dificilmente, talvez assim, na região do Amazonas, que existe realmente um distanciamento, né? Existem pessoas ribeirinhas, aí pode ser que realmente não tenha. E aí, como eu disse, seria uma situação pontual. Infelizmente, eles têm resistência mesmo via WhatsApp. Passei por isso também, foi indeferido o pedido. Gente, não precisa nem ser o WhatsApp, como eu disse, existem ambientes mais seguros como o Zoom. Tem diversos recursos. Mas como eu trouxe aqui novamente, né? O WhatsApp seria algo que todo mundo tem acesso, porque inclusive é gratuito. Então, olha só, teve essa recomendação, que é a 62 do CNJ, e que vai impactar diretamente nas ações de alimentos no sentido da execução da pensão alimentícia, tá? Quando a gente entra com um pedido de execução, a gente pode entrar pela restrição patrimonial ou pelo rito da prisão. E aí, então, o que acontece? Lá no rito da prisão, a gente tem que lembrar que precisam de 2 requisitos, principalmente. O primeiro requisito é que o débito seja atual, porque ele sendo atual, então existe a questão da emergência. Se o débito não for atual, então você vai ter que pedir a restrição patrimonial. E aí a gente vê que realmente a prisão... Oi, doutora Laura Landim, presidente da Comissão de Direito de Família lá em Anápolis. Então a gente vê que a prisão realmente é algo muito eficaz. Eu, na minha atuação, eu já vi várias vezes, inclusive clientes que eu já atuei. Teve um dia, um caso específico, que ele era cantor sertanejo e o juiz colocou uma pensão bem alta, assim, tipo R$8.000. E ele tinha uma advogada que era amiga dele, e na época ele tinha me procurado, e aí essa advogada amiga dele falou que faria para ele de graça. Eu não ia fazer de graça, então tudo bem, ele foi. Deixa. A Paloma Alisson, maravilhosa, lá da Associação Brasileira de Advogados. Te amo, Paloma. Então, o que acontece? Aí deixou correr, né, achando que tudo era justificativa, dizer, enfim. O juiz entendeu e colocou uma pensão de R$8.000. Mas ele não recebia R$8.000, porque ele não era um Bruno Marrone da vida, que recebe muito mais que isso. Ele era um cantor sertanejo que tinha um investimento de um empresário, mas ele não recebia isso, entendeu? Sim. E aí, quando ele veio me procurar, foi porque já estava em fase de execução da pensão alimentícia, no rito da prisão, e ele tinha notícias, que ele nem sabia se isso era verdade ou se era mentira, que ele seria preso no dia do lançamento do DVD deles. Eles iam gravar um DVD, e aí ele disse que... E aí eu lembro que eu falei para ele, olha, não vá. Não vá, porque quando você chegar lá, você corre o risco do oficial de justiça estar lá e você vai ser preso realmente. Então, assim, pague o débito antes de você ir, né? Conversa com seu empresário, pede e tal, e aí depois a gente vai entrar com uma revisional. Porque aquele débito que é devido para trás, já era. Sim, já é. Não tem como eu modificar aquilo dali. Sinto muito, você, como dizem, o direito não ocorre aos que dormem, aquilo dali você vai ter que se virar. E era um valor de, tipo assim, uns 50 e tantos mil reais. Era muito dinheiro.
E ele falou assim, eu não tenho condições. Eu falei, então, olha, deixa eu só te falar um negócio. Não vá nessa gravação desse DVD. Vá procurar meios de você pagar isso para que você possa circular livremente e não corra o risco de ser preso. E aí ele não acreditou em mim. Ele falou, ninguém vai vir aqui me prender meia-noite. E aí, quando ele foi entrar no palco, ele foi preso. E aí foi aquele desespero todo em plena sexta-feira à noite. Não, Aí começa a ligar, né? não, era quinta-feira de madrugada, você não tem noção. Ele foi preso meia-noite e meia. Ele foi preso. Ele até parece que ele tentou entrar pela porta dos fundos, né? Ninguém sabia que a polícia estava lá, ninguém sabia que o oficial de justiça estava lá, mas ele foi subir para o palco e aí ele foi preso na hora. E aí o irmão dele começou a ligar, e aquele desespero era numa quinta-feira à noite. Aí eu virei e falei assim, gente, olha, ele só vai ser liberado. E aí ele tinha shows na sexta, no sábado, né? Porque a vida de cantor é assim. Ele só vai ser liberado, eu posso falar o que eu quiser. Ele só vai ser liberado se ele efetuar o pagamento dessa atualizado do débito. E é atualizado, porque às vezes vem lá no andado que ele tá, que tá desatualizado, lá o valor, e aí você tem que entrar no processo para você ver qual que é o valor atualizado do débito. Bom, aí resultado. Meio-dia do outro dia, tinha o dinheiro. Então, assim, a prisão, ela realmente ela é um meio eficaz. Significa que ele tinha esse dinheiro? Não, significa que todo mundo se juntou, parece que o irmão dele vendeu um carro, enfim. Mas ele deu um jeito, né? Não, quando a pessoa vai presa, gente, pode ter certeza, é algo que realmente funciona. Então, o CNJ, ele liberou, né, publicou essa recomendação 62 de 2020, falando sobre a questão prisional, então lá não está falando só sobre o devedor da pensão alimentícia, e aí ele recomenda, então, que as pessoas que forem condenadas, né, à prisão por conta do não dívida de pensão alimentícia, elas devem cumprir prisão domiciliar. E aqui vale a gente pontuar que existe uma grande diferença, apesar de ser parecido, né, semelhante a prisão civil com a prisão penal, são duas coisas completamente diferentes. A prisão da pensão alimentícia, a natureza dela é coercitiva. Significa dizer que você faz aquilo, você prende a pessoa para quê? Para que você obrigue aquela pessoa a pagar. Ela pagou, beijo, me liga, tchau. Foi isso que aconteceu. O juiz tinha decretado 30 dias de prisão, ele pagou, no outro dia ele foi embora. Então, na verdade, a natureza é coercitiva. Na prisão criminal, na pena restritiva de liberdade, aqui os que são presos simplesmente não pagam. Que também pode acontecer, porque como a gente acabou de colocar, mais de 40% da população é realmente trabalhador informal, e se ele não está trabalhando, não tem como ele pagar, e realmente, às vezes, a família não tem condições. Aí ele cumpre o prazo de prisão que o juiz determinar. Justamente, aí cumpre o prazo que o juiz determinar. Aí lembrando que isso não significa dizer que ele está isento daquele valor, só que aí se converte para restrição de patrimônio e não mais para restrição de liberdade, né? Não mais para prisão. Então, a gente tem aí esse primeiro impacto, que na execução da pensão alimentícia, aquelas pessoas que estão determinadas já têm mandado expedido e tal, elas não vão ficar presas no sistema prisional. Doutora, aí no TJDFT já teve alguma decisão nesse sentido? Então, aí a gente tem o TJ de Mato Grosso do Sul, o TJ da Bahia, e o aqui TJ de Minas também, que já fizeram essa liberação, e a gente tem um habeas corpus da ministra Nancy Andrighi. Deixa eu sempre falo errado, tá? Ministra Nancy Andrighi, que é o habeas corpus 566897. Tá no PDF, tá, gente? Então, se você quiser, se você tá entrando aqui agora, lá no canal do Telegram vai estar disponível esse PDF. Então, já tem a decisão do CNJ, que foi tomada agora no dia 19 de março, nesse sentido de que a pessoa que for condenada à prisão por não pagamento de pensão alimentícia, ela deve cumprir em regime domiciliar, tá? E é o juiz da vara de família que tem que determinar como é que vai ser feito isso. Então, também não tem... Qual o prazo que colocaram na decisão aí? Então, o prazo, na verdade, eles colocaram que seria até
né, ali a questão da... Eles, na lei não tem, na recomendação, que não é lei, na verdade, na recomendação não É, tem não tem. prazo. Não. E também na decisão não tem esse prazo. Ela joga essa obrigação lá para o juiz de primeiro grau. E a gente tem que ter a Porque, consciência de que isso está previsto, de que se estenda para junho, julho e pode chegar até setembro, dependendo de como o Brasil lidar com isso. Então, assim... é porque eu observei que a decisão de Minas colocou o prazo de 30 dias. E a decisão do Mato Grosso do Sul colocou o prazo de 90 dias. Isso não quer dizer, o prazo deixar bem esclarecido que não quer dizer que a pessoa vai ficar presa por esse período, mas que se for determinada a prisão dela dentro desse período, será domiciliar. Por isso que eu perguntei como é que ficou a decisão daí. Porque aqui no Distrito Minas determinou 30, Mato Grosso do Sul 90, e não fala, a recomendação do CNJ não fala nada. Que foi quando eu vi. Até ontem à noite, que foi quando eu vi, no Distrito Federal não tem decisão ainda. Mas a gente tem essa decisão da STJ, né? Vocês entendem que os impactos do coronavírus servirão para justificativa de afastamento do decreto prisional após o término dessa situação toda? Não. Após o término da situação, não. Depois do término da situação, ele volta, porque foi uma novidade implantada pelo novo Código de Processo Civil, que antigamente, só para deixar claro, antes desse novo Código do Processo Civil, que já nem é mais tão novo assim, afinal de contas ele é desde 2015, veio a previsão no parágrafo 4º do artigo 528 de que a prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia tem que ser uma prisão cumprida em regime fechado. Porque o que acontecia? Muitos estados, muitos juízes, aqui no Distrito Federal eu nunca peguei nada semelhante. Mas eu sei que muitos estados, muitos juízes condenavam em regime semiaberto para que o pai pudesse trabalhar para, em teoria, ele pagar ali a pensão alimentícia. Então, foi determinado isso. Então, hoje, essa recomendação do CNJ é para afastar, excepcionalmente, essa previsão do parágrafo 4º do artigo 528. E aí, para ser bem sincera, quanto tempo está demorando o feedback de urgência na vara da criança? Depende. Depende do estado, depende de como que tá, depende de que tipo de feedback é esse. Depende até do juiz. Lembrando que os prazos estão suspensos para algumas coisas, né, gente? Para caso de antecipação de tutela e apreciação de medidas liminares, autorização de viagem, que é o nosso caso, não está suspenso, tá? Busca e apreensão também, que a gente vai falar sobre isso. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, porque já tem meia hora de live e eu só tô aqui no mesmo assunto. Vamos. Cheguei agora, não sei se comentaram sobre isso. Os prazos sobre os processos de execução podem ter alguma interferência. Aqui no TJDF, os servidores estão por teletrabalho. Estão. O meu marido, ele é servidor do TJ. Ele, na verdade, não está de teletrabalho. Ele trabalha lá na vara, inclusive... nessa decisão do CNJ, que é a resolução 313, se eu não me engano, ele coloca lá essa possibilidade, né, que é quando suspende os prazos, mas assim, não significa dizer que os servidores estão todos trabalhando em casa, a gente não tem atendimento presencial. E pode existir a possibilidade de ter, né? Como fica a prisão nesse período do coronavírus? Como eu acabei de falar, né? Se for um caso em específico, a prisão vai ser domiciliar, tá? Existe aí a recomendação 62/2020 do CNJ, e decisão da ministra Nancy Andrighi, Nancy Andrighi, que determina isso. Já temos aí Tribunal do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Minas Gerais, Tribunal da Bahia, que já estão no sentido disso. Como a doutora Ingrid bem pontuou, em alguns tem prazo, né, doutora? Sim, isso. Mas eu, sinceramente, eu não vi se ela colocou isso. Para 30 dias, eu, sinceramente, não vi isso. Gente. É porque eu achei muito interessante essa questão do prazo, que em Minas Gerais foi 30 e Mato Grosso do Sul 90. Foi bem... a diferença bem grande. E isso, gente, tem a ver também com a preservação da saúde da pessoa, porque, como a gente colocou aqui, a natureza jurídica da prisão por pensão alimentícia, ela é uma natureza coercitiva e não punitiva, né? Então, aí a gente vai entrar aqui agora nessa questão que a Jess está colocando.
o não pagamento da pensão alimentícia pode ser justificado pela pandemia, aí é outra questão que eu coloquei aqui como impacto, tá? Sim. Vou disponibilizar o... Deixa eu só contar uma coisa. Essa questão da possibilidade de cumprir a prisão domiciliar, quando eu coloquei isso no meu Instagram, algumas pessoas falaram assim, isso é injusto. Bom, eu vejo pelo lado humanitário, porque o sistema carcerário aqui, se um pegar, todo mundo pega. Todo mundo pega. Não tem como. E é Tá, melhor um pai vivo, podendo pagar a pensão de alguma forma, trabalhando para isso, do vai que ele pagar, morto. que às vezes nem nunca vai pagar, e que às vezes vai ser aquele pai que também nunca nem vai ver essa criança, mas tá tudo bem. É justamente. Não tem uma questão de ser justo ou ser injusto, tem uma questão da natureza jurídica, eu entendo. Porque ele não cometeu crime, apesar de que eu acho que é abandono material que seria crime, mas ele não foi condenado lá na instância criminal. Aqui ele está sendo preso civilmente, a natureza da prisão é coercitiva. Pode ser adiada a ida ou vinda das crianças para visita. A gente vai entrar nesse mérito, tá? Vamos Aí prosseguir. você está colocando aqui, volta ao bom senso. Aí, então, eu vou entrar aqui nessa questão do bom senso, que inclusive eu até coloquei aqui nesse PDF, que eu vou disponibilizar para quem está entrando aqui agora, lá no meu canal no Telegram. Então, quem quiser, o link está na minha biografia, ou entra no t.me/advogada de família, ou se você tem um aplicativo, entra lá no sistema de busca e procura advogada de família. O que acontece? A gente sabe que a gente pode requerer os alimentos dos parentes, né? A gente sabe que a Michelle está perguntando qual o link, t.me/advogada de família, ou então você entra lá no link da minha biografia que você vai ter acesso. Então a gente já sabe disso. Eu fiz esse resumo lá também, tá? Sobre a questão do pedido da pensão alimentícia. E a gente sabe que a pensão alimentícia ela é fixada baseada na necessidade e na possibilidade, na necessidade de quem pede e na possibilidade de quem vai pagar. Então, a gente trouxe aqui o dado lá no começo da live de que mais de 40% dos brasileiros trabalham informalmente, né? E a gente também tem pais que são empresários que vão sofrer com essa recessão econômica, porque a gente vai viver uma recessão econômica talvez nunca vista no mundo. Já estamos vivendo, né? Não, mas vai ser assim, tipo, só pra você ter uma noção, o Brasil ele tem uma perspectiva de crescimento de 2% no PIB, né? Um crescimento de 2%. E ele já colocou que vai ser 0,02%. Então, assim, a gente não vai crescer nada mesmo. E talvez isso seja até uma visão otimista, porque pode ser que a gente ainda fique embaixo. Seja pior. Então, a gente vai ter muito impacto. O que eu coloquei aqui? A gente sabe que tem essa questão, a gente já viu a Vanessa, obrigada, ela foi lá e pegou o link, e colocou aqui nos comentários do Telegram. Então, a gente já viu aí pela medida provisória, que aí eles estão discutindo se vai poder, se não vai poder. Mas, assim, fato é, algumas pessoas já estão demitindo, tanto que a moça que trabalha aqui em casa falou que lá no serviço da amiga dela, eles deixaram algumas pessoas em teletrabalho, outras pessoas, os novatos, eles demitiram. Numa reportagem que estava passando em São Paulo, tinha um rapaz também, quando foi no fechamento do shopping, que ele falou que ele foi demitido também. Então vai ter essa onda de demissão, porque o empresário lá da Avan falou que se ele tiver que ficar fechado, ele vai demitir 22 mil funcionários. Então, gente, é uma realidade, né? Porque, assim, infelizmente, alguém vai ter que pagar essa conta. E muitas vezes, aí a gente pensa, quando a gente pensa em empresário, em dono de Casas Bahia, dono de Avan, dono do Carrefour, dono do... E não, né? Tem os pequenos. Sim, a gente tem muitos microempresários, que na verdade o que movimenta a economia são os microempresários, né? Uhum. E aí, então, às vezes essa pessoa ela não vai conseguir suportar e ela vai mandar embora mesmo, né? Eu até falei na outra live, muita gente estava me perguntando a respeito dos aluguéis. E aí foi onde eu até falei, gente, vai ter que entrar o bom senso, porque assim, não sei se vai diminuir o valor, se ele vai te dar um prazo para você pagar isso, vai ter que ser negociado isso caso a caso com a pessoa, né? Uhum. E que tem lá a questão do aluguel. Então, a mesma coisa que eu falo em relação à questão da pensão alimentícia. Por quê? Eu acho que nesse momento cabe bom senso do pai e cabe bom senso da mãe de chegar e falar. Porque, assim, se mais de 40% trabalhador Profissional informal. informal, significa dizer que a mãe também pode estar impactada com isso,
significa dizer que o Sim. pai e a mãe podem ter sido demitidos. E aí, como é que fica? Porque, igual eu falei na live passada, nós estamos de quarentena, mas a maioria das nossas contas não. Então, se essa criança estudava numa escola particular, como é que ela vai fazer para rescindir esse contrato? Porque será que tem alguma forma? As escolas estão fechadas, entende? Eu não sei se Uhum. simples e-mail para a escola seria possível. E como é que ela faria a matrícula dessa criança numa escola pública, por exemplo? Então, assim, às vezes essa criança está matriculada numa escola particular, às vezes essa criança tem plano de saúde. Esse tipo de conta não vai deixar de chegar, né? Pode ser que os bancos, né, se mobilizem aí no sentido do cartão de crédito, enfim, mas outras contas não. Uhum. A comida, por exemplo, é uma delas. Então, eu trago a É questão que não tem como você parar de comer, parar de dar comida pro seu filho, né? Não tem como. justamente. E os nossos prazos estão suspensos, o que significa dizer que você teria que entrar com um pedido de liminar, né, para que o juiz determinasse isso. E aí eu trago o seguinte, então, alguns cenários. O primeiro cenário é quando um dos dois não vai ter modificação na renda. Então, às vezes, essa pessoa Uhum. está trabalhando em teletrabalho, às vezes essa pessoa é concursada, como é o caso aqui na minha casa, né, que meu marido ele é concursado. Então, às vezes, ela não vai ter modificação ali na renda, não vai ter esse impacto na renda. Nesse caso, se o outro tiver um impacto, eu acho que eu sugiro, né, que eles conversem e façam um acordo, um documento escrito. Gente, nada Sim, nessa época é verbal. nada verbal. Nada verbal. Um documento por escrito estabelecendo que, por exemplo, esse valor pode ser pago parcelado futuramente, ou que a pessoa vai suspender a cobrança desse valor. E eu acho que pode ter um bom senso. Se o outro consegue arcar com esses custos, por que imputar essa obrigação, né? Sim, o principal agora é o diálogo entre os pais, né? Isso. Se por acaso os dois tiverem esse impacto, a gente tem a previsão no Código Civil de que os genitores, né, aquelas pessoas que têm a obrigação de pagar, porque não é só genitor, mas enfim, as pessoas que têm a obrigação de pagar a pensão alimentícia, se elas não tiverem condições, passa para o parente no grau imediato mais próximo, que geralmente são os avós. Então, aí, se os avós tiverem condições, ótimo, porque às vezes recebe ali uma pensão, né, por morte, uma Uma aposentadoria, aposentadoria. ou é concursado, ou tem uma condição financeira melhor. Lembrando que a gente pode pedir isso até o terceiro grau. Então, se os avós não tiverem condições, aí a gente pode ver aí se tem condições de chamar, por exemplo, um tio, né, para entrar aqui nessa questão. Bom, então, essa possibilidade aí você teria que pedir isso liminarmente. Por quê? Porque se também não for apreciado agora, e essa criança também não estiver recebendo dinheiro, e a mãe não tem dinheiro, o pai não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, essa criança precisa comer, essa criança vai sofrer ali o impacto da fome, realmente, de ficar Sim, desnutrido, né? Enfim. E de, inclusive, se colocar no grupo de risco por conta disso. Então, sim. é essa possibilidade que eu vejo. Agora, não chegou em consenso nenhum, tá? Não chegou em consenso nenhum. A gente tem a previsão lá no artigo 528, parágrafo 2º, que pode ser apresentada a justificativa da impossibilidade absoluta, né? No caso do não pagamento da pensão alimentícia. Agora, eu, como advogado, se um cliente meu chega para mim e fala assim, olha, eu fui demitido, eu não vou falar para ele, vamos esperar. E aí, se ela entrar com a execução da pensão, a gente vai lá e comprova que você teve a incapacidade absoluta. Por quê? Porque não podia estar não podia procurar novo emprego, não podia exercer essas questões. Eu não faria isso. Por quê? Porque no parágrafo 3º diz que o juiz pode não aceitar essa justificativa. Então, ele pode Uhum. aceitar essa justificativa. E aí a pessoa pode correr o risco de futuramente ser preso por conta desse débito. Então, o que eu faria como advogada? Eu orientaria a entrar com um pedido de revisional de pensão alimentícia, pedindo a suspensão temporária ou a redução temporária da pensão alimentícia. Entendeu? Sim. Liminarmente. Demonstrando, mas aí você também tem que ter uma prova bem robusta, né, gente? Não adianta chegar lá. Mas eu Sim. eu Eu também
tentaria primeiro um acordo extrajudicial, né? Até para ser mais rápido. Sim, mas a gente sabe que tem pessoas que são completamente Que... intransigentes, não é todo mundo que tem empatia. E aí eu agrego ao termo da doutora Vanessa Pepino, não só o bom senso, mas a empatia também nesse momento, né? Empatia. Então, se existe essa possibilidade, por que não? E se não existir essa composição, não fica esperando. Não fica esperando porque pensão alimentícia é coisa séria e você corre o risco de ser preso, sim. Você E corre aquela frase que você mesmo falou, o direito não socorre os que morrem, os aos que que dormem. dormem, né? Olha o doutor Emanuel Salles aqui na live, inclusive ele voltou com o perfil dele, maravilhoso, voltado para jovens advogados. Então, o que eu tinha para pontuar é isso. E essa última coisa que eu tenho mesmo para dizer, até porque eu só vou ter 15 minutos para falar a respeito do impacto na questão da convivência, porque veja bem, é muita coisa para ser falado, né? É o seguinte, Tá não quase deixe acabando. de pagar nada. Acordos nesse caso de redução são difíceis. São difíceis, Tatiana, mas se tiver, doutora Tatiana, se tiver o bom senso e empatia, é possível fazer um acordo. E aí, esse acordo ele não seria judicial, porque no caso de menores, precisa de passar pelo Ministério Público, né? Isso poderia até ser judicializado? Sim, mas os prazos estão suspensos. E aí a gente está falando até o dia 30 de abril, né? Não sei como é que vai ficar depois. Mas, assim, não teria como a gente, né, passar por isso agora, nesse momento. E aí, isso seria mais mesmo para dar uma respaldada, né, nesse sentido, de que houve um acordo, que não foi um acordo só verbal, né? Eu vejo o papel do advogado nesse momento muito importante, de intermediar essa conversa, de tentar esse acordo até com uma medida mais rápida. Por favor. Então, assim, e outra coisa que eu deixo aqui como dica. Não, fecha a porta para mim, Rosa, por favor. E outra coisa que eu deixo como dica. Não deixe de forma nenhuma de contribuir de alguma maneira que se você puder. Se, por exemplo, você tiver sua renda impactada, mas você tiver maneira de sobreviver, vamos dizer que a pensão alimentícia esteja lá determinada em um salário mínimo, R$ 1.100. E aí ela foi impactada e não tem condições de efetuar aquele pagamento de R$ 1.100, que ela pague o mínimo que ela conseguir pagar, mas que ela pague para demonstrar Pague alguma coisa. para demonstrar boa fé. Porque às vezes você vai justificar num processo de execução de pensão alimentícia que você não tinha dinheiro para pagar, e aí o Ministério Público vai falar assim, mas você não tinha nada para você pagar? Né? Aqui, por exemplo, acontece isso. Então, você pelo menos demonstra boa fé. Se existe essa condição, essa possibilidade. E aí, entrando de maneira bem rápida, então, porque agora eu vi que a gente tem 10 minutos, mas, como eu disse, os 2 PDFs vão estar disponíveis lá no meu canal no Telegram. A questão da convivência. A gente tem 2 decisões importantes. Doutora, as ações novas, fixações de alimentos. Então, os prazos estão suspensos. E aí, se você pedir liminar, pode ser que o juiz dê, porque ele vai estar apreciando lá. Agora, se precisar... E ainda assim não vai ser tão rápido, né? Imagino que talvez, porque não está tendo muito, né? Movimentação. O que fazer durante esse período de quarentena quando é separado de um narcisista vítima de violência doméstica? O diálogo é muito difícil e retém a criança. Gente, eu não consigo responder todas essas perguntas, até porque a gente só tem mais 10 minutos. não tem. Mas para homologação de acordo, justiça e outros que não dependam do prazo, o funcionamento é normal? Não, não é normal. Não tem o que não dependa do prazo, né? Porque, assim, você pode colocar lá e abrir mão do prazo recursal e aí o juiz homologar e tá tudo bem, porque as sentenças continuam, tá? Como fica... Vamos falar sobre a convivência, senão vai acabar o tempo. Então vamos lá, justamente. A gente tem 2 decisões muito importantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Bom, já deixa eu responder aqui se o tempo acabar. O coronavírus, a epidemia, ele suspende automaticamente o sistema de convivência? Não suspende, tá? A gente tem aqui o Conrado Paulino, inclusive, se manifestando nesse sentido, o Rolfo Madaleno falando que nós estamos prisioneiros do coronavírus, mas não suspende o regime de convivência automaticamente. É óbvio que a gente tem que levar em consideração cada caso individualmente.
se os pais moram em comarcas diferentes, se precisa pegar transporte público, se esse pai foi exposto a risco, se essa criança está no grupo de risco, a gente tem que observar tudo isso. Então, por isso, vai ser muito importante a observação de caso a caso. A gente tem duas decisões importantes. Uma decisão que foi lá de São Paulo, em segunda instância, que foi amplamente divulgado, que foi um caso que o juiz suspendeu temporariamente. Veja bem, e aqui eu quero deixar bem grifado, porque as pessoas, quando elas estão passando essa notícia, elas colocam assim, desembargador suspende a convivência do pai com a filha. Mas não foi isso que aconteceu. O homem foi para a Colômbia, chegou no Brasil dia 5 de março. Colômbia é um caso que já tem casos de coronavírus lá detectado, enfim, o país também tá um caos. E aí ele fez a viagem internacional no dia 5 de março, dia 10 de março, a mãe entrou com processo, porque já tinha falado com o pai, falando assim, querido, fique a quarentena se você não tiver problema nenhum, não apresentar sintomas, não tiver nada, aí então você tem contato com a nossa filha, até porque era uma criança de 2 anos, que tem problema Ele só tinha problema respiratório sério. Mas aqui eu coloco mesmo que não tenha, porque a gente tem que observar o melhor interesse da criança e o princípio da proteção integral. Então, assim, se está em situação que se colocou em risco de contágio, tem que ter bom senso. É a outra coisa, assim, novamente, bom senso e empatia. Eu tenho, por exemplo, um cliente, né, que aí eu fui resolver o processo dele antes de tudo isso lá em Goiânia, e nós fizemos um acordo. Ele trabalha no SAMU em Goiânia. E aí ele teve contato com vários casos de suspeita de coronavírus. Ele mesmo entrou em contato com a advogada dele, que entrou em contato comigo, e falou, olha, ele não vai, nesse período, ter contato com a criança. Gente, é bom senso. Então, assim, se você é um médico que dá plantão, pelo amor de Deus, você tá na frente, é óbvio, a chance de você pegar isso é gigante. Então, você querer insistir nisso não faz sentido, né? Tem que ter bom senso. Você viajou para algum país estrangeiro, quarentena. Se você não apresentou nada, ótimo. Você teve contato, porque o outro caso foi de um pai que ficou sassaricando em São Paulo. E aí a juíza até coloca aqui, eu coloquei essa decisão, tá? Ela colocou aqui que ele entrou, foi o pai nesse caso que pediu uma busca e apreensão, e aí voltando a dizer, busca e apreensão não tá suspenso, tá? Tá lá na resolução 313 CNJ. Então, aqui, o que eu quero dizer? Não achem que porque tá tendo a pandemia, que você vai suspender o convívio. Eu entendo. Talvez o mais sensato seja você falar, olha, nesses primeiros 14 dias eu fico aqui integralmente com a criança e depois eu te entrego essa criança e fica 14 dias com você. Mas às vezes essa criança é muito pequena, às vezes essa criança tem 2 anos, tem 3 anos, é um bebê, às vezes tem 1 ano e pouco, e realmente 15 dias é muito tempo. Então talvez a pessoa vai ter que... Mas quando não há risco para a criança e o pai retém, então não pode. Aí você vai ter que procurar um advogado para que ele entre com um processo de busca e apreensão nesse caso. É uma medida muito drástica? É uma medida muito drástica. Mas, infelizmente, é o que a gente tem para fazer hoje. Essa questão da suspensão da convivência aí é pelo risco mesmo. Se tiver algum risco. Não é qualquer caso. Tanto que o desembargador, no primeiro caso que foi amplamente divulgado, ele suspendeu a visita do dia 10 de março até o dia 21 de março. Então, assim, e ele falou, olha, depois da quarentena, se o pai não apresentar nenhum sintoma, é para ele retomar o convívio normalmente. Chama-se a polícia? Não, porque a polícia não vai fazer nada. Ela precisa de uma ordem judicial para que ela faça alguma coisa. Então, você, na verdade, tem que procurar um advogado realmente para que ele atue nesse caso, tá? E aí, no segundo caso, a juíza também fez a mesma coisa. Mandou a mãe ficar com a criança em quarentena. E aí, eu não sei se essa criança tinha problema respiratório ou não. E eu volto a dizer que não importa se essa criança tem ou não. Se o pai se colocou em risco de contágio, realmente a gente tem que preservar aí o melhor interesse da criança e a proteção integral total dessa criança, né? Então tem que ter empatia e tem que ter bom senso. Se esse pai, ele é um profissional da saúde que está ali na frente, porque não é o fato só desse pai ser médico. Às vezes ele é médico e fechou a clínica dele, e ele não dá plantão, então não tem justificativa para isso. Agora, se esse pai, por exemplo, é um pneumologista, se esse pai é um intensivista, se esse pai está... É enfermeiro. Se ele é enfermeiro, se ele é técnico de enfermagem, se ele está ali em ambiente propício para isso, gente, a gente tem hoje meios virtuais.
Então tá na época do bom senso, sabe? Então, converse. Nesse momento, os genitores precisam ter empatia um com o outro, conversar e se determinar. Então, veja bem, no meu caso, ele entrou em contato com ela diretamente, mas também entrou em contato com a advogada dele, que entrou em contato comigo e informou, olha, ele é enfermeiro do SAMU, ele está em contato transportando muita gente que está com suspeita de coronavírus. Então, nessa época da pandemia, ele não vai ter contato com a criança. E daí eu orientei a mãe a utilizar os meios digitais que a gente tem para isso. Sim. Então, assim, Ingrid, já nos encaminhando para o final, te agradecendo muito. Sim, porque faltam 5 minutos. Eu espero que eu tenha esclarecido essas questões. Hoje mesmo também eu vou gravar uma entrevista para a Rádio Justiça, esclarecendo tudo isso também. Trago para vocês no PDF as decisões, as fontes, as minhas sugestões, né, relacionadas a isso. Nos 2 PDFs, um sobre ação de alimentos e outro sobre isso. Os dias em casa, pode ser descontado os dias? Não entendi. Mas pode ser sim. Depois isso pode, num acordo, ser entabulado. Como o Conrado Paulino falou, gente, pode morrer de procurar na sentença. Não vai ter essa previsão lá, porque é um caso extraordinário. A gente nunca pensou que seria isso. Então, a gente nunca pensou em viver um momento desse, né? Então, assim, eu espero ter agregado. Meu patrão falou de descontar os dias. Aí é outra questão, é uma questão trabalhista, eu realmente não sei. Mas tem um decreto que fala sobre isso, que pode descontar os dias, que pode antecipar as férias, que pode antecipar os feriados, enfim. Mas isso aí você tem que olhar lá com as advogadas trabalhistas, que elas estão falando a respeito disso também, tá? Agradecer muito o convite de estar aqui. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, que eu tenha trago realmente os pontos a respeito disso. Espero que outros advogados falem sobre outros tipos de impacto do coronavírus, assim como no caso de violência doméstica, né? No caso de relacionamentos abusivos. E que tragam realmente essa pontuação. Veja bem, esse horário tá cheio de live. Foi até difícil eu achar a sua e a gente tá aqui, ó, com mais de 30 pessoas na live agora, nesse momento. Sim. Né? Então, assim, isso é bom, né? Obrigada, viu, doutora Brenda? Já vou agradecer, porque qualquer hora vai cortar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Foi muito valioso. Todos os assuntos levantados são de extrema importância. E eu penso também que esses outros assuntos que você está propondo são tão importantes quanto, até porque as pessoas estão em casa, estão juntas umas com as outras. Então, assim, vão vir uma série de conflitos aí por conta da convivência ali, né, no mesmo ambiente, né? Então, é importante mesmo que outros profissionais façam, divulguem esse tipo de conteúdo e façam esse tipo de debate. Isso. Muito obrigada de verdade. Eu vou tentar deixar a live salva. Parece que o Instagram está dando um pouquinho de problema, mas eu espero que dê certo. É porque é muita live ao mesmo tempo, né? É muita live ao mesmo tempo. Agradecer também todo mundo que esteve aqui presente com a gente, né? Que dedicou um pouco do seu tempo para estar aqui conversando com a gente e ouvindo realmente as ponderações. Enfim, obrigada mesmo. Então é isso. E a gente vai continuar os debates. Daqui a pouco a doutora Brenda vai colocar os PDFs lá no Telegram. Entrem, tá? Para ter acesso. E hoje à noite também tem a live aqui no seu perfil com a doutora Ana Graça. Isso. Né? Pois é. Isso, mais tarde a gente se vê de novo. Então tá. Tchau, bom. muito obrigada. Um grande beijo, Ingrid. Tchau.